Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Na outra teleaula a gente já teve que empurrar esse seu calhambeque aqui, né, Vicente? Porque o motor de arranque não funcionava. Até aí a gente aprendeu um montão de coisas sobre a força. Por exemplo, como a força é um vetor. Agora, trocar o pneu já é demais, viu, Vicente? Aí não dá. O que é isso aqui tem a ver com a física, rapaz? Ó aqui, ó. Tá duro, ó. Não dá, não vai. Não vai. Então agora, experimenta de novo. Tá bom, vamos lá. Vai. Ô, rapaz! Viu só? Que beleza! É. Olha lá, eu fiz muito menos força e consegui tirar o parafuso. O que isso tem a ver? Tá vendo? Isso é pra você aprender a não ser tão reclamão. Não, porque você vai ver que a simples troca de um pneu pode trazer pra gente muitas informações úteis pro nosso curso de física. É verdade. Hoje você vai conhecer uma grandeza chamada momento da força ou torque. Vai saber as condições de equilíbrio de um corpo e também o que é centro de gravidade. Na física, existe uma grandeza que está diretamente associada à capacidade de uma força girar um objeto. Essa grandeza chama-se momento da força, ou torque. E nesse nosso caso aqui, tirar os parafusos de uma roda tem tudo a ver com o momento da força e com o torque, com esse conceito, compreende? Se a gente quiser girar uma porca com uma chave, é muito melhor aplicar a força no ponto A do que no ponto B. Quanto maior a distância entre o centro da porca e o ponto onde a força é aplicada, mais fácil fica girar essa porca. Tá parecendo que nessa história tá tudo relacionado com a distância onde a força é aplicada, é isso? É exatamente isso, você acertou na mosca, Rosinha. Vem cá um pouquinho. Olha só, empurra bem no meio do portão, bem no meio, olha. Eu vou empurrar, hein, olha lá. Vai. Olha aqui, tá vendo? Pra segurar o portão eu preciso de muito menos força do que você que tá empurrando. Ah, não fala que eu sei. Isso acontece porque a distância do ponto de aplicação da sua força até a dobradiça é maior. Esse negócio tem a ver com distância mesmo, Maristela. Exatamente, Rosinha. Olha, a Rosinha tem toda a razão. Na verdade, quando a gente quer analisar a capacidade que uma força tem de girar um corpo, a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, o valor da força. E segundo, a distância que existe entre o ponto de aplicação da força e o ponto em torno do qual o corpo gira. Entendeu? Bom, você já conhece a grandeza que representa essa capacidade de uma força girar um corpo. Momento de força ou torque. Exatamente. Olha, e chamando esse momento de M, a gente pode definir o valor da grandeza como M igual a F vezes D. Onde M representa o momento da força, F representa o valor da força aplicada e D é a medida da distância do ponto de aplicação da força até o centro de giro. Momento é igual a força vezes distância. E a gente tem aqui um exemplo prático para entender direitinho essa definição. A gangorra. Dá só uma olhada. Desse lado está sentado um menino com uma massa de 60 quilos. E do outro lado está sentado um outro menino com uma massa de 40 quilos. A força do peso daquele menino quer fazer a gangorra girar no sentido horário. E a força do peso desse outro menino quer fazer a gangorra girar no sentido anti-horário. Repare ainda que eles estão sentados a distâncias diferentes do centro de giro da gangorra. Ou seja, esse daqui está sentado a distância de 1 metro e o outro de 1,5 metros. Mas o que será que vai acontecer se os dois tirarem os pés do chão ao mesmo tempo? Vamos fazer um esquema para entender direitinho esse problema? Um menino vai exercer uma força FA de 60 kgf e sua distância até o centro de giro O é igual a 1 metro. O outro menino vai exercer uma força FB de 40 kgf e sua distância é de 1,5 metros. Como o momento é igual a força vezes distância, então MA é igual a FA vezes DA, ou seja, 60 kgf vezes 1 metro, que dá 60 kgf metro. A mesma coisa para MB. FB vezes DB, 40 kgf vezes 1,5 metro, que dá o mesmo resultado, 60 kgf metro. Quer dizer, MA é igual a MB.
Em outras palavras, o momento da força que quer fazer a gangorra girar no sentido horário é igual ao momento da força que quer fazer a gangorra girar no sentido anti-horário. Conclusão, a gangorra não gira. A gente pode dizer que a distância maior do menino mais magro compensa o maior peso do menino mais gordo. Ué, este é o mesmo caso da gangorra, não é? Quase, Rosinha. Tem pequenas diferenças, mas são muito importantes. Veja aqui, olha. DA é igual a DB e o módulo ou valor de FA é igual a FB. A novidade aqui é o sentido e a direção de FB. Olha só, ele forma um ângulo alfa com a barra. Ué, peraí. Você está dizendo que essas duas forças, mesmo tendo o mesmo módulo e a mesma distância em relação ao centro de giro, elas não têm a mesma capacidade de girar a barra? Exatamente. Olha, para entender direitinho, a gente tem que decompor essa força FB em duas outras componentes da força. Assim, ó. Você pode reparar que essa força aqui apenas puxa a barra, mas quem pode produzir rotação na barra é essa componente aqui, ó, que em valor ficou um pouquinho menor que FA. Então FA tem maior capacidade de girar a barra que FB. Exatamente, Rosinha. Olha, pode registrar aí, numa situação como essa, onde as distâncias são iguais e as forças têm os mesmos valores, a força que tem o maior momento é aquela que atua na direção perpendicular à barra, entendeu? Então, a nossa definição final do valor do torque ou momento de uma força fica assim, ó. Momento é igual a força vezes distância vezes seno de alfa. Observe que quando o ângulo alfa é igual a 90 graus, o valor do momento é máximo, pois seno de 90 graus é igual a 1. Nesse caso, a força e a barra estão perpendiculares. Ô Vicente, esse conceito de momento é uma parada e tanto, hein? É mesmo. Olha, uma pequena força pode ser transformada num grande momento. É verdade. Ó, esse macaco aqui tem a ver com esse conceito, não? Ó, pensa bem. Eu venho aqui, faço uma pequena força e consigo levantar esse carro que tem uma massa e tanto, rapaz, ó. É verdade. Agora, o macaco já é um sistema um pouco mais complicado, né? Mas, na verdade, tem um ótimo exemplo disso num instrumento que o homem usa desde a antiguidade e que é um bom exemplo dessa história de momento. Não vai dizer que é uma alavanca. Exatamente, uma alavanca. Imagina que alguém quer mover uma pedra com auxílio de uma alavanca de 1 metro, mais ou menos. Sei, tô imaginando, Tá imaginando? Uhum. Pois então, para fazer isso, ela apoia a alavanca sobre uma pedra menor que está a 20 centímetros da pedra grande e faz uma força de 40 kgf perpendicular à alavanca. Ah, então a alavanca vai girar em torno da pedra pequena, que vai ser o centro do giro, não é isso? Isso! Agora, o momento da força aplicada pela pessoa deve ser igual ao momento da força que a barra vai exercer sobre a pedra lá do outro lado da barra. Então fica assim, a força aplicada sobre a pedra, que a gente não sabe e vai chamar de F, vezes a distância da pedra maior até a pedra menor, que é 0,2 metros, tem que ser igual à força que a pessoa aplica, que é 40 kgf, vezes 0,8 metros, que é a distância da força aplicada ao centro de giro, que é a pedra pequena. Isolando F e fazendo as contas, a gente chega ao seguinte resultado. F é igual a 160 kgf. Quer saber de uma coisa? Depois dessa boa noção da grandeza momento, rapaz, tem um assunto que me deixa com a pulga atrás da orelha. O que é? O equilíbrio, Vicente. Não é? Ó, o equilíbrio. Ó, repara. Bem lembrado, Gil. Bem lembrado. Ó, aqui, ó. É, rapaz, ó. Equilíbrio. Eis aqui uma situação de equilíbrio. Duas crianças puxando uma caixa com a mesma força, na mesma direção, só que em sentido contrário. Ou seja, a força resultante é igual a 0 e a caixa fica aí, paradinha. Agora, será que basta que a força resultante seja igual a 0 para que a caixa fique em equilíbrio? Vamos ver? Aí, viu? Nesse caso, a força resultante também era igual a 0, só que isso não bastou. A caixa não ficou parada, ela girou. Então, afinal, o que será que é necessário para que um corpo fique em equilíbrio? Bom, vamos lá. Para que um corpo fique em equilíbrio, são necessárias duas condições. Primeira, a soma de todas as forças que agem sobre o corpo seja nula. E segunda, a
soma dos momentos dessas forças com relação a um ponto também tem que ser igual a zero. É isso mesmo, Maristela? Tá perfeito, Rosinha, mas dá uma olhada nesse exemplo prático para você entender direitinho. Olha só, aqui eu estou com 3 bolas iguaizinhas que estão penduradas nesta barra aqui. A distância entre cada uma dessas marcas é de 10 centímetros e a barra está presa exatamente pelo meio, certo? O problema é o seguinte, onde é que eu tenho que pendurar esta bolinha aqui para que a barra fique completamente em equilíbrio? Bom, vamos imaginar que cada bolinha dessas pesa 1 newton. Newton é a unidade de força usada pelo Sistema Internacional. Bom, deixa eu ver. É melhor fazer um esboço do problema. Eis aí o esboço do problema. Bom, para a barra ficar em equilíbrio, a primeira coisa que tem que acontecer é que a soma das forças deve ser igual a zero. Bom, são 4 forças envolvidas. F, F1, F2 e F3. Vamos supor que as forças dirigidas para cima são positivas e as para baixo negativas. Então fica assim, F menos F1 menos F2 menos F3 é igual a zero. F1, F2 e F3 são negativas porque estão dirigidas para baixo. Agora é só substituir os valores e chegamos ao resultado. F é igual a 4 newtons, o que é muito lógico, afinal é o fio que aguenta o peso das 4 bolas. Mas falta ainda a segunda condição para o equilíbrio. A soma dos momentos das forças também deve ser igual a zero. Bom, vamos chamar de M, M1, M2 e M3 os momentos das forças e combinar o seguinte: o sentido horário de rotação é positivo. A força F3 é a única que faz a barra girar no sentido horário. E repare que a força F não faz a barra girar, já que está aplicada no ponto de suspensão. Então, fica assim: F3, D3 menos F2, D2 menos F1, D1 é igual a zero. Aí é só substituir os valores, lembrando que D3 é a distância que a gente quer descobrir. 1 vezes D3 menos 2 vezes 0,1 menos 1 vezes 0,3, que dá 0,5 metros. Traduzindo, a gente precisa amarrar a esfera a meio metro do ponto de suspensão. Olha só, confere! A barra está equilibrada. Quer dizer então, Maristela, que para resolver os exercícios de equilíbrio é só checar essas duas condições e ver o que está faltando? Mas nesse caso que a gente acabou de resolver, o peso da barra foi desprezado e nem sempre isso é possível. Por esse motivo é que a gente tem que saber o que é centro de gravidade. É centro de gravidade? Centros de gravidade é o ponto de aplicação da força-peso, ou seja, é como se o peso do corpo estivesse todo concentrado nesse ponto. Com uns exemplos fica fácil de entender. O centro de gravidade de uma bola fica no centro da esfera. A mesma coisa acontece com o centro de gravidade do cubo. Numa chave, ele fica mais perto da parte que gira a porca. E no ser humano, fica aproximadamente na altura do umbigo, na parte interna do corpo. Agora já dá para encarar qualquer exercício. Agora dá. Mas é melhor a gente fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu nessa teleaula. Não é uma boa? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Nessa teleaula, você conheceu uma grandeza que está associada à capacidade de uma força girar um objeto, o momento da força ou torque. Viu que essa grandeza depende do valor da força e da distância dessa força ao centro de giro, e que pode ser definida da seguinte maneira: M é igual a F vezes D vezes seno de alfa. Viu também que para que um corpo sujeito a forças permaneça em equilíbrio, é necessário que a soma de todas as forças e também a soma dos momentos das forças que agem sobre o corpo sejam nulas. Por último, você aprendeu o que é centro de gravidade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e manjar ele de trás para frente, sabe qual é a minha dica? Já sei. Estudar, estudar
e fazer exercício. É isso Tá aí, livros de estudo. Até a próxima. Até a próxima. Isso aqui precisa guardar. Eu acho que precisa guardar aí.